A Guerra dos Piratas. Toda guerra começa com uma mentira. E essa começou com um beijo. Nos mares de Valdrath, onde as nuvens vivem mais baixo do que deveriam e a água tem cheiro de ferro à noite, existe uma lei não escrita entre os piratas. Você pode roubar o navio de alguém, você pode tomar o ouro, a tripulação, até o nome do capitão. Mas existem 3 coisas que nenhum pirata toca: a bandeira de um aliado, a família de um igual e o coração de quem não lhe pertence. Alguém quebrou as 3 ao mesmo tempo. E o que veio depois não foi vingança, foi guerra. Para entender o que aconteceu, você precisa entender como o mundo de Valdrath funciona. Imagine um arquipélago enorme, centenas de ilhas espalhadas por um oceano que ninguém jamais cruzou completamente. No continente ao norte, os impérios humanos brigam entre si por terras e impostos, mas no mar as regras são outras. Há séculos, as frotas piratas de Valdrath se organizaram em algo que chamavam de a Aliança das Marés, um pacto informal, quase como um governo, mas sem coroa e sem trono. Cada capitão era soberano no seu navio, cada tripulação uma nação, e entre esses capitães havia respeito. Nem sempre amizade, mas sempre respeito. Esse sistema funcionou por mais de 200 anos. Então, chegou a Era do Sangue Salgado, e com ela, o Ventus Corvus, o navio mais temido de toda a aliança. O Ventus Corvus era uma caravela negra de 3 mastros, com velas cor de carvão, e um corvejante esculpido na proa com asas abertas, como se estivesse prestes a mergulhar. Não era o maior navio dos mares de Valdrath, mas era, sem dúvida, o mais rápido. E a tripulação a bordo não era menos impressionante do que o casco. No leme estava a capitã Seraphine Duskmantle, uma meio-elfa de cabelos cor de prata e olhos que mudavam de verde para dourado dependendo da luz. Ela tinha crescido nas docas de Portobello, filha de uma curandeira e de um pai que nunca apareceu. Tinha começado como grumete aos 12 anos e tomado seu primeiro navio aos 18. Ela não era só uma guerreira, era uma paladina renegada, alguém que havia feito um juramento a uma divindade e em algum momento no passado havia quebrado esse juramento. O que restou não foi maldição, foi algo mais perigoso: liberdade absoluta e a capacidade de sentir o peso moral de cada decisão com uma clareza que machucava. Ao lado dela, como sempre, estava Torek Ashbrand, um anão de pele escura com cicatrizes de batalha que subiam pelo pescoço e desapareciam atrás da orelha esquerda. Torek era o guerreiro da tripulação, o mestre de armas, o homem que resolvia os problemas que não podiam ser resolvidos com palavras. Ele havia servido em 3 exércitos diferentes antes de desertar dos 3. Não porque fosse covarde, porque cada um desses exércitos havia feito algo que ele não conseguia engolir. Torek não falava muito, mas quando falava, todo mundo parava. Havia também Liriel Thornvale, uma druida élfica que dormia no convés durante tempestades e acordava sorrindo. Ela tinha a capacidade de conversar com os povos gigantes que viviam nas profundezas abaixo das ilhas, o que era incrivelmente útil quando o Ventus Corvus precisava de informações sobre movimentos de frota inimiga. Os outros tripulantes a respeitavam, mas também tinham um certo medo dela. Não porque fosse violenta, porque ela era calma demais para alguém que havia visto tanto. O quarteto era completado por Dex Mirova, um halfling ladino com um sorriso permanente e os dedos mais rápidos de qualquer porto em que já tinham atracado. Dex era o negociador, o espião, o homem que entrava em qualquer lugar sem ser convidado e saía com informações que ninguém havia percebido que tinha. Ele era também o único a bordo que sabia exatamente por que Seraphine havia quebrado seu juramento divino. E ele nunca havia contado para ninguém. Essa era a tripulação do Ventus Corvus, 42 almas no total, mas eram esses 4 que o mundo lembraria. Tudo começou com um navio chamado Estrela de Ferro. O Estrela de Ferro pertencia ao capitão Garen Voss,
Um humano de meia-idade, barba vermelha, voz de trovão e uma reputação que o antecedia em qualquer porto. Garen era um dos pilares da Aliança das Marés. Ele não era apenas um capitão, era um dos 4 almirantes da Aliança, os líderes não oficiais que mantinham o pacto funcionando, que mediavam conflitos, que decidiam quando atacar e quando recuar. Garen tinha uma filha. Esse detalhe vai importar. O nome dela era Mira Voss, 23 anos, cabelos vermelhos como o pai e a mesma teimosia nos olhos. Mira era maga, uma feiticeira de origem dracônica que havia herdado fragmentos de poder de um ancestral dragão de fogo que ninguém na família conseguia explicar direito. Ela não navegava no navio do pai, tinha a própria base em uma ilha pequena chamada Cresta Nova, onde mantinha um laboratório de alquimia e vendia proteções mágicas para tripulações que podiam pagar. E foi em Cresta Nova que Seraphim a encontrou. O Ventus Corvus havia atracado na ilha para reabastecimento. Seraphim foi até o laboratório de Mira para comprar um encantamento de proteção contra tempestades. Os mares ao sul estavam instáveis naquela estação, e ela não queria arriscar. O que deveria ser uma transação de 20 minutos se transformou em uma conversa de 4 horas. E essa conversa se transformou em outras conversas. E essas conversas, nos meses seguintes, se transformaram em algo que nenhuma das duas havia planejado. Seraphim e Mira se apaixonaram. Garen Voss não sabia, e aqui começa o problema. Enquanto Seraphim e Mira viviam esse romance às escondidas, outra coisa estava acontecendo nos bastidores da Aliança das Marés. Um dos outros almirantes, um Tiefling chamado Cassius Mordrell, capitão do navio Cinzas da Maré, havia começado a tecer uma conspiração. Cassius queria o controle total da aliança. Queria acabar com o sistema de 4 almirantes e se tornar o único comandante dos mares de Valdraff. Para isso, precisava eliminar os outros 3 almirantes. Não necessariamente matá-los, bastava destruir a reputação deles, criar divisões, fazer com que a aliança se virasse contra si mesma. E Cassius era bom nisso. Ele tinha uma rede de informantes em todos os portos. Sabia de segredos que as pessoas pensavam que tinham levado para o fundo do mar. E quando descobriu sobre o romance entre Seraphine e Mira Voss, ele viu a oportunidade perfeita. Cassius fez chegar aos ouvidos de Garen Voss uma versão distorcida da verdade. Não simplesmente que Seraphine estava com Mira. Isso sozinho Garen talvez conseguisse aceitar com o tempo. Cassius plantou a ideia de que Seraphine havia seduzido Mira deliberadamente para obter informações sobre os movimentos da frota de Garen, que era espionagem, que havia traição de por meio. Cassius até fabricou evidências. Uma carta com a letra de Seraphine, supostamente direcionada a um mercador rival, descrevendo rotas navais que só Mira poderia ter fornecido. A carta era falsa, mas era convincente. Garen acreditou. E Garen Voss, quando acreditava que havia sido traído, não fazia perguntas. Ele agia. Numa madrugada sem lua, o Estrela de Ferro cercou o ancoradouro de Cresta Nova. Garen desceu a ilha com 20 homens armados, invadiu o laboratório de Mira e a encontrou lá com Seraphine, os dois rindo de algo que Dex havia dito mais cedo. Garen não disse nada, apenas olhou para a filha com uma expressão que Mira nunca havia visto no rosto do pai. Não raiva, desapontamento absoluto. Depois olhou para Seraphine e tirou a espada. O que aconteceu nos 10 minutos seguintes ficaria marcado na história de Valdraff. Thorak estava no Ventus Corvus, no ancoradouro. Quando viu os homens de Garen descendo a ilha, acordou toda a tripulação sem fazer barulho. Liriel chamou a névoa do mar, cobrindo o ancoradouro e tornando o Ventus Corvus praticamente invisível. Dex foi à ilha por um caminho diferente, pelos telhados, e chegou ao laboratório antes que qualquer sangue fosse derramado. Seraphine não desembainhava a arma, ela ficou de pé na frente de Garen e disse, com a voz firme de quem havia aprendido a não ter medo de consequências, «Eu nunca te traí, nunca trairia ninguém por quem tenho respeito. Mas sei quem plantou isso na tua cabeça, Garen, e quando você descobrir, vai querer que eu tivesse tirado a espada hoje à noite». Garen não acreditou.
Mandou seus homens tomar o laboratório, e quando Mira tentou se defender com magia, não para atacar o pai, apenas para criar uma barreira, um dos homens de Garen a atingiu no ombro com uma besta. Foi o erro que Garen Voss jamais conseguiria desfazer. Serafine viu Mira cair, e algo dentro dela, aquele juramento antigo, quebrado mas não esquecido, aquela força que ela carregava como uma cicatriz na alma, voltou como uma maré. Ela não atacou Garen. Ela simplesmente colocou o próprio corpo na frente de Mira e disse, baixinho para os homens de Garen, se alguém der mais um passo, vou lembrar cada rosto aqui, e vou ter o resto da vida para encontrá-los. Houve um silêncio longo. Dex apareceu pela janela lateral com um sorriso e disse, boa noite, Capitão Voss. Sua filha vai bem. Seu navio está cercado e tenho 4 testemunhas prontas para contar essa história em cada porto de Valdreth. Sugiro que a gente converse. Garen olhou ao redor. Percebeu que havia perdido o momento. Saiu da ilha sem dizer mais nada. Mas o dano estava feito. Em menos de uma semana, a história havia se espalhado. Não a versão de Cassius e não a versão de Serafine, mas uma versão distorcida, misturada, cheia de buracos, que deixava tudo em dúvida. E na Aliança das Marés, dúvida era tão mortal quanto uma faca. Capitães que haviam sido aliados de Serafine começaram a tomar distância. Capitães que não gostavam de Garen viram uma oportunidade para se aproximar do Ventos Corvos. E Cassius Mordrell dos bastidores foi alimentando as chamas dos dois lados. Em menos de 3 meses, a Aliança das Marés havia se dividido em 2 blocos. De um lado, a frota de Garen, os que acreditavam que Serafine havia traído o Código Pirata. Do outro, a frota livre, os que ficaram com o Ventos Corvos ou que simplesmente não confiavam em Garen. E no meio, rindo baixinho em seu navio de cinzas, estava Cassius Mordrell, que não havia escolhido nenhum lado porque não precisava. Ele só precisava que os 2 lados se destruíssem. A Guerra dos Piratas havia começado. Os primeiros 3 meses de guerra foram uma série de escaramuças. Navios de um lado interceptando navios do outro. Portos que antes recebiam todos, agora fechavam as portas para metade. Ilhas neutras viraram campos de negociação, depois campos de batalha. Serafine não queria essa guerra. Nunca quis, mas ela também sabia que recuar não era opção. Recuar seria confirmar a mentira de Cassius, e isso ela não conseguia fazer. Enquanto isso, Mira havia se curado do ferimento físico. O ferimento de ver o pai ir embora sem olhar para trás levaria mais tempo. Mas ela havia ficado com Serafine. Havia embarcado no Ventos Corvos, não por romance, mas por princípio. Ela queria provar o que havia acontecido. E como maga, ela tinha ferramentas que a maioria não tinha. Foi Mira quem encontrou a pista. Numa noite de chuva pesada, ela decodificou um fragmento mágico residual na carta falsa que havia destruído a relação com o pai. A magia de transmutação usada para imitar a letra de Serafine tinha uma assinatura, sutil, quase imperceptível, mas presente. E essa assinatura não pertencia a nenhum falsário humano comum. Pertencia a alguém que havia estudado em uma escola de magia específica. Uma escola que, décadas atrás, havia formado apenas um pirata de alta posição, Cassius Mordrell. Com essa prova, o Ventos Corvos fez o que nenhum pirata em sã consciência faria. Foi até o navio de Garen Voss em território inimigo, sozinho, sem escolta, com uma bandeira branca. O encontro entre Serafine e Garen foi tenso como corda de arco prestes a arrebentar. Mira ficou à distância, deixando a capitã falar primeiro. Serafine não pediu desculpa por nada que não havia feito. Não tentou convencer Garen com palavras. Apenas colocou as provas na mesa e esperou. Garen ficou olhando para a assinatura mágica por um tempo que pareceu muito mais longo do que era. Então olhou para a filha. Mira não disse nada, só devolveu o olhar. E Garen Voss, almirante da Aliança das Marés, um homem que havia passado 40 anos sem dobrar o joelho para ninguém, fechou os olhos, respirou fundo e disse 3 palavras em voz baixa. Eu errei. Desculpa. A Guerra dos Piratas não terminou naquele momento.
Cassius Mordrow ainda estava solto, ainda tinha frota, ainda tinha planos. O que aconteceu depois, a batalha final nas águas do crepúsculo, a traição dentro do próprio navio de Cassius, a última manobra do Ventus Corvus que ficaria conhecida como a Virada do Corvejante, isso é história para outro dia. Mas o que esse dia ensinou foi algo que os capitães de Valdress ainda repetem nos portos. A guerra mais perigosa não é a que começa com canhões, é a que começa com uma mentira bem contada, porque essa você só percebe quando já está no meio dela. Seraphine Duskmantle sabia disso desde o início. Por isso ela não pegou na espada quando Garen invadiu o laboratório. Por isso ela esperou. Porque uma paladina renegada aprende cedo que a força mais difícil de usar não é a que está no punho, é a que está na paciência. E Cassius Mordrow, que havia construído tudo na crença de que piratas são movidos por ganância e orgulho, havia cometido o erro que todo vilão comete. Subestimou o que as pessoas são capazes de fazer quando estão lutando por algo que realmente importa, não por ouro, não por glória, por verdade. Se quiser saber o que aconteceu com Cassius Mordrow, se inscreve no canal. A continuação vem na próxima semana.